cristã e ele não. E lá no nosso motoculto, é um culto para motociclistas. Amém. Lá no nosso motoculto eu fiz o apelo, ele levantou a mão e não queria mais baixar não. E quando eu estava falando, ele estava com a mão para o alto. Eu falei, glória a Deus. Aleluia. E depois ele falou do momento da presença de Deus que ele sentiu naquele lugar. E isso para nós Jesus. vale todo o esforço. É verdade, Senhor. Todas as pedradas, todas as dificuldades, Sim, Senhor. todos os momentos que eu deixo de estar na minha casa, com a minha família, que às vezes eu vou sozinho. Hoje, graças a Deus, minha esposa está me acompanhando, Amém. fazendo a obra junto comigo. Amém. Então, eu vou dizer assim, é um ministério que Deus me colocou nele. Amém. Eu até procurei o tal da cruz amarela, esse povo. Aliás, pastor Oz, o senhor foi nosso pré-aspira. Pois é, você começou a namorar com esse padrão. Quem sabe o casamento não sabe? Quem sabe esse casamento? Mas a gente sabe que na condição do pastor Oz, a gente até entende porque dirigir uma igreja, seu trabalho secular, cuidar da família, isso aí ele tem que definir uma prioridade. Quem que é prioridade? A prioridade dele, lógico, é cuidar de cada um de vocês que fazem parte desta igreja. Amém? E nós estamos aqui são várias ministrações mais ou menos sobre o mesmo tema. E hoje, quem sentiu a presença de Deus de verdade com as músicas rocks que estavam aqui? Porque o povo diz que rock não é de Deus. Como é que é isso? Né? Tem gente que fala, não, esse negócio de rock não é de Deus. Sim. De repente, a controvérsia. Não, na hora que o pastor Jefferson soltou aqui o cabelo, eu falei, eita! Pastorzão, bênção, glória a Deus. Eu falei, pronto, agora deixa Deus trabalhar. E eu vou ser sincero assim, é uma presença de Deus muito forte que a gente sente. E o nosso meio, é o meio que a gente trabalha, que nós fomos chamados, é um meio que também tem sexo, droga e rock and roll. É onde a gente vive hoje. É onde nós vamos lá atrás de vidas, resgatar vidas. Mas isso não é de hoje, né? Bom, vocês sabem que começou lá atrás, nos anos 60, através do movimento hippie, e aí começaram a mudança de algumas padrões lá atrás. Eles começaram a mudar algumas regras, querer mudar algumas regras, e hoje, eu vou dizer assim para vocês, está difícil para cristão. Começou lá atrás. Você acha que parou? Não. Eu trouxe aqui, só para a gente ter mais ou menos uma ideia, que é o Festival de Woodstock. Ali eles tinham um conceito de contracultura. Quer dizer, aquilo que era família, que era o padrão na época, eles disseram assim, eu não quero nada disso. E eles criaram três pilares, que um deles, eu vou dizer assim, poxa, se eles colocassem isso em prática, até seria bom. Que é isso, pastor? O movimento de estoque? Seria bom, porque 3 pilares que eles tinham ali. O primeiro deles, crítica ao sistema capitalista e à sociedade de consumo. Só que eu vou assim, eu particularmente, a gente tem que trabalhar para sustentar a nossa família. Então, ponto. Alguém aqui vai viver de luz, de sol? Não, precisamos trabalhar. Uma das coisas que eles colocam também é a defesa da vida comunitária, baseada em igualdade e paz entre as pessoas. Legal, é bíblico, né? Você vai ajudar o seu irmão, excelente. Você vai ver que o teu irmão está com necessidade, você vai fazer o que com o seu irmão? Vai lá ajudar. E realmente hoje o individualismo está cuidando, está tomando conta das vidas, que as pessoas não conseguem olhar para o seu lado. Primeiro o meu, depois o meu irmão. E a gente esquece que a gente precisa entender que
Deus te ama, Deus nos ama, mas ama aquela vida também. Então, se colocasse isso em prática, perfeito, excelente, é isso. Uma vida de pessoas cuidando umas das outras. E o terceiro pilar é com relação às guerras. Na época tinha a questão da guerra do Vietnã, que eles bateram de frente contra isso. Eles querem paz, paz e amor. Perfeito, paz e amor. E até abro aqui um parênteses, né? Que tem gente que questiona, né? Poxa, se Deus existe, por que tem tantas guerras? Desse jeito, senhor. Por que tem tantas guerras? Desse jeito. Né? E na época aqui eles, lógico, estavam brigando por isso, para que não tivesse guerras, não tivesse violência. Mas eu vi uma situação um tempo atrás, uma historinha. Um cara que chegou no barbeiro e foi lá cortar um cabelo. E o barbeiro chegou para ele e falou: olha, Deus não existe. Eu falei: como assim Deus não existe? Deus existe. Não existe. Olha quantas guerras, olha quantas pessoas morrendo, pai matando filho, filho matando pai. Uma série de situações aí que, se Deus existisse, Ele não permitiria que isso acontecesse. E aí, aquele pessoa que estava cortando o cabelo saiu da barbearia pensativo. Chegou lá fora, encontrou um mendigo cabeludo, pegou o mendigo, levou lá na barbearia e falou assim: barbeiro não existe. Para ele, né? Eu falei: como assim? Não está me vendo, não? Barbeiro não existe. Mas eu estou aqui. Então explica por que barbeiro não existe. Porque eu fui lá fora, trouxe esse rapaz aqui, estava lá, barba comprida e cabelo comprido. E agora? Eu falei: não, mas é o seguinte, se ele tivesse vindo aqui, eu cortaria o cabelo dele e cortaria a barba dele, deixaria ele bonito e cheiroso. Pois é, Então, Deus é a mesma coisa. As pessoas não querem saber de Deus, porque a partir do momento que eu tenho Deus no meu coração, a paz que excede todo entendimento vai guardar o meu sentimento e o meu coração em Cristo Jesus. glória a Deus. E aí é a opção que nós fazemos. Eu quero Deus, não quero Deus. Voltando aqui à questão do estoque. Foi uma época de revolução sexual. Os homens começaram a deixar o cabelo crescer e as mulheres encurtar a saia. Aí começou aquela situação que quebra de tabu, virgindade. Virgindade, eles, sim, hoje é algo, entre aspas, né, pregado que não deveria acontecer. Você não tem que ficar virgem, você tem que conhecer. Aonde isso? Isso lá atrás, lá nos anos 60, já começou isso. E hoje está acontecendo isso. Desses tabus. Fala também com relação à pílula anticoncepcional, que virou arma do feminismo para poder fazer sexo. Diz que sexo seguro é só no casamento. Mas não. Perfeito. Nossa, né? E como eu falei, eles tiveram coisas boas, esse movimento. Porém, ele se desvirtuou no meio do caminho aí. As pessoas não começaram a entender liberdade com libertinagem. E aí, lógico, o uso de drogas excessivos, de drogas normalmente, sexo, posso fazer sexo com qualquer um. Aonde isso? E a motivação disso era o rock and roll. Se você fosse ouvir uma música de rock, você tinha que estar doidão, puxando um baseado, isso, cheirando uma coca, um pó, heroína na veia, para poder chegar lá e
monte de gente doidona aqui que não precisou de nada disso. Foi só da presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus. E a parte ruim dessa história, lógico, que a partir dos anos 60 começou um novo tempo, Ai, Jesus amado. onde as pessoas queriam viver livres, sem regras e sem padrão. Eu costumo dizer que o meu padrão Oh, Jesus. é a Bíblia. Chorava e radavas. E lá, lógico, inclusive, isso inclui padrão religioso, que eles não queriam seguir padrão nenhum. Eu quero fazer o que eu quero, na hora que eu quero, na hora que eu bem entendo. Ou seja, não Tem gente aqui que pensa estou assim: dando meu próprio nariz. infelizmente até hoje nós vivemos essa consequência dessa cultura. E nós, cristãos, nós temos uma guerra. Estamos em guerra todos os dias para vencer essa cultura que foi implantada lá atrás. A mídia bombardeia. Os amigos que não conhecem a Cristo vão te bombardear. As amigas que não conhecem a Cristo vão te bombardear. Com situações não tem nada a ver. Isso é normal. Aí eu te pergunto, jovem, adulto também, é possível ter uma vida cristã sem padrão? É possível? Eu acredito que não. Não é possível. Se eu tenho Deus no meu coração, se eu entreguei minha vida ao Senhor, qual é o meu padrão? Bíblia. Meu padrão é Bíblia. E muitas vezes eu ia na casa lá do pastor Oz, estava aí lá comendo Bíblia. Comendo Bíblia. E anotando. Peguei você. Tá só anotando. A gente precisa disso. Todos nós. Conhecereis a verdade vos libertará. E tem outro que diz assim, errais, não conhecendo as Escrituras. Quanto erro cometido, porque eu não conheci o que Deus quer para a minha vida. Aí eu te pergunto, onde é que estão os teus valores hoje? O que você tem de valor para a sua vida? Você consegue construir uma vida sem um alicerce? Construir, quando a gente pensa em construir algo, você precisa de um alicerce, você precisa de uma base. Qual é a tua base hoje? A nossa base precisa ser a Bíblia. Nossa base precisa ser o padrão de Deus. E aí eu te pergunto assim, hoje, existe espaço para o namoro cristão? O que é que eu estou falando de namoro cristão? Aquele namoro que vai esperar o casamento, para ter relação sexual, para ter intimidade um com o outro. Há espaço para isso hoje? Jovens, e eu sou bem aberto, cara. Não consigo falar meias palavras, não. Se você está tendo intimidade, namorado, está pecando, não está dentro do padrão de Deus. E isso é triste. Sabe por quê? Porque traz tristeza ao teu coração. Quando você vai para a presença de Deus, você se arrepende daquilo que você fez. Aí bate aquela tristeza. Nossa, aquele arrependimento. Por que eu deixei chegar nesse ponto? Tem outros que também não se importam mais com isso, mas também dificilmente vai sentir a presença de Deus. Tem misericórdia, Senhor.
Existe espaço para o sexo na vida cristã? Não. Presente de Deus para o casado. Para quem é casado. Para quem é solteiro, espera o tempo. Cara, que coisa linda esperar o tempo. Espera o tempo. Amém, Para não ter Jesus. consequência. Para você não pagar um preço. E outra coisa, Amém, Jesus. eu sempre falo, né? O namoro de crente é para casar. É verdade. Então eu tenho que escolher a pessoa que eu vou casar. Aí eu começo a ter intimidade com a pessoa. E aí depois eu vejo, não é isso que eu quero. Olha que coisa triste. Você mexeu na intimidade de alguém. Você entrou na intimidade de alguém. E assim, agora eu não quero mais. Estou trazendo isso para reflexão. E aí vem, existe espaço para o rock and roll na vida cristã? Existe. Com certeza. Existe espaço. Qual a motivação da música? Amém, Jesus. O que me motiva a fazer? Porque tem uns caras que começam a ouvir o rock e vai... Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. sai batendo para tudo quanto é lado. Tá. Quebrando um, quebrando o outro. Daqui a pouco você vê um pum, Pá. caído ali. Desse jeito, Senhor. Cara, eu vi uma coisa muito linda aqui. Aleluia. A juventude aqui, ó. Só em pensar eu já estou sentindo a presença de novo aqui, ó. Tô arrepiado. Aleluia. Coisa linda. É isso. Glória a Tem Jesus. sim. Mas a motivação Glória a está sendo a Jesus. presença de Senhor. Deus. É isso que faz a diferença. Aleluia. Quando a gente escuta um rock para sentir a presença de Deus, o pastor Jefferson é top das galáxias, né? Aleluia. Glória a Deus. Eu queria trazer 2 versículos aqui. O primeiro está em 1 Coríntios 6, 12. E sempre com muita cautela, porque pode ser utilizado da forma incorreta. É verdade, Senhor. Ele diz assim: todas as coisas me são lícitas. 1 Coríntios 6, 12, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E 1 Coríntios 10, 23 fala também: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Aleluia. Posso tudo. Mais ou menos. Mais ou menos. Você não pode tudo. Não. Quando você decidiu aceitar Jesus, pelo menos eu, quando eu aceitei Jesus, inclusive foi muito legal. Eu aceitei ele umas 3 vezes. Poxa. A última vez foi com o pastor Vilarindo. Aí me levaram para uma sala lá, me explicaram o que tinha acontecido, né? Novo convertido. Quando falava assim, eu quero aceitar Jesus, quero, porque eu estava assim, sedento da presença dele na minha vida. E aí, pela 3ª vez, mas hoje eu aceito Jesus todos os dias. Amém, Jesus. Todos os dias eu aceito Jesus na minha vida. É uma opção. Eu escolhi ser servo. Vem. Você escolheu ser servo. Vem. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Vai edificar? Vai. Estou dentro. Não vai edificar? Tô Tô fora. Simples assim. Para que complica? E outra coisa, tem situação na nossa vida que a gente acaba sendo dominado por ela. Quando a gente coloca Deus acima de tudo, vou te fazer uma pergunta aqui. Qual a prioridade de Deus na sua vida? Eu fiz uma pergunta dessa, sim.
para uma senhora casada. Ela falou assim: olha, minha prioridade. Eu falei: quais são as suas prioridades na sua vida? Primeiro Deus, depois meu filho, depois minha filha, depois meu terceiro filho e depois meu marido. Eu olhei para ela assim e falei: não, você não está colocando Deus como prioridade na sua vida, porque o seu marido tinha que estar lá em cima. A Bíblia ensina isso. Verdade, Senhor. Eu tenho Deus como prioridade da minha vida, Bem? que Ele é o cordão de 3 dobras, é quem vai sustentar a minha vida e a minha família. Segundo lugar, meu cônjuge. Terceiro lugar, meus filhos. Existe uma ordem que Deus colocou. Se eu estou mudando essa ordem e digo que Deus é prioridade na minha vida, você está mentindo. Ui, você está se enganando. Qual é a sua prioridade hoje? Então, eu vejo assim hoje, é interessante que coisas assim que te atrapalham na presença de Deus, né? Que uma delas é o tempo. Eu tive hoje lá lavando minha moto e conversei com uma pessoa lá. E eu estou insistindo para ele ir para a igreja, né? Aí ele mesmo falou assim: não, a gente tem que colocar Deus como prioridade, né? Legal, é isso. Bora? Ah, não, estou sem tempo, não está dando tempo, não estou conseguindo, eu não consigo ir sozinho, eu tenho que ir com a esposa, tal. Eu tenho assim para mim que a gente tem várias prateleiras de desculpas quando eu não quero fazer algo para o Senhor. Eu tenho a prateleira cheinha, eu posso escolher qualquer uma delas. Não vai colar, mas eu posso escolher qualquer uma delas. Quando eu quero realmente fazer a vontade do Senhor, eu ignoro isso. E aí meu padrão de vida muda. Meu padrão de vida chama o Senhor, que é diferente daquilo que foi pregado lá atrás, com sexo, droga e rock and roll. E aqui a gente fala de namoro, sexo e rock and roll. Interessante que até vários homens, né, do rock se converteram ao cristianismo. Mesmo lá, e tem um em especial que é o baterista do Iron Maiden. Verdade. Ele falou assim: dei meu coração a Deus e pedi por Jesus na minha vida. Olha que coisa tremenda. Aleluia. A gente faz essa obra de trazer uma música de rock. Por quê? Porque a gente vai atrair pessoas que ainda não conhecem Jesus, mas gostam da melodia, gostam do momento, do som, daquela guitarra pesada, aquele solo de guitarra. Aliás, galera, tá top. Porque aqui tem uma mistura de banda, né? É o 53mm e Projeto Novo. Top. Então, quando a gente chama eles para ir no motoculto, o cara que nunca viu um culto normal, não entra numa igreja tradicional, ele vai lá no nosso motoculto, ele quer ouvir o quê? Rock. Porque o meio motociclístico é movido a rock, né? Sexo, drogas e rock and roll. Meio motociclístico. Eu estou falando isso porque a gente vê isso. Eu tenho pessoas que, graças a Deus, hoje parou de usar droga. Glória a Deus. É uma pessoa que eu já cuido há algum tempo e tenho orado por ele, eu tenho intercedido por ele e ele me considera o pastor dele. E é interessante que até essa vida ele, com 9 anos ou 10 anos, ele foi batizado na igreja batista.
assim, de lá para cá, totalmente fora do padrão cristão. E a gente está fazendo esse trabalho de resgatar. Mas ele estava no sexo, droga e rock and roll. E aí eu te digo assim, o que a gente, nessa nossa caminhada, o que a gente não pode abrir mão? Que nós vimos aqui que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. E aí digo assim, primeira coisa que a gente não pode abrir mão, e a gente tem que ter essa consciência, que não existe um evangelho de facilidades. Não existe. Nós temos que pagar um preço, e é uma luta aqui dentro, nós mesmos. Eu tenho que, como eu falei, aceitando Jesus todos os dias e decidindo, eu não vou pecar. Você não peca? Não peco, meu filho. Eu peco. Peço perdão, tenho consequência. Mas a minha luta diária é aqui dentro, comigo mesmo. Eu não posso dar ouvido a outras pessoas. Eu tenho que saber o que Deus quer de mim. Porque eu decidi ser servo. Eu decidi fazer a vontade dele, custe o que custar. Então não existe evangelhos fácil. Se alguém está falando isso para você, mentira. Nós vivemos livres. Nós podemos pular, nós podemos dançar, nós podemos cantar, podemos ouvir o rock, podemos namorar, perfeito, dentro do padrão cristão, dentro da vontade do Senhor. E lá o verdadeiro evangelho, discutir a palavra de Deus, tem tudo a ver com renúncia, com sacrifício e com entrega da sua vida. Lucas 9:23 diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Que isso, pastor? Você é doido? Não, é isso mesmo. E tem uma coisa que eu aprendi, até uma outra historinha de um sábio que tinha 2 cães dentro dele, e perguntaram: vem cá, quando esses cães brigam, qual é o que ganha? Que 2 cães bravos, vamos dizer assim, dentro dele. Eu falei: aquele que o alimentar mais é o que vai ganhar. E nós temos uma disputa aqui, que é o nosso espírito, nossa alma, nosso desejo, é a nossa carne. Então, o nosso espírito, quer dizer, querendo a presença de Deus, e a nossa carne querendo as coisas da carne. Quem que vai ganhar? Aquele que o alimentar mais. Se eu buscar mais a Deus, eu vou estar mais conectado nele. Ele vai me fortalecer mais. Eu preciso tomar essa decisão. Eu não posso tomar por você, nem você por mim. Nós temos que tomar a nossa decisão. O que eu quero para a minha vida? E o verdadeiro cristianismo é você lutar até o final, sem abrir mão de princípios. Uma das coisas que influenciam muito a gente são as amizades, tá? Eu deixei de ter algumas amizades por conta do próprio Evangelho. Convidava para vir para o Evangelho, porque eu sabia que era o melhor, eu sabia que aquele ia ter paz, ele iria ter paz, mas ele não quis. Então um amor muito grande que eu tenho por essas vidas, mas infelizmente eu perdi o contato, sim, de estar com ele todos os dias. Agora é interessante, quando precisa de ajuda, me procura. Procura para estar conversando, para estar orando, para estar ali do lado,
ouvindo. Por quê? Porque ele vê algo diferente em mim. Ele confia. Ele sabe que eu vou falar palavras que vai confortar o coração dele. Seja isso, você. Não seja influenciado, influencie. Olha que coisa linda. E é interessante que mais uma situação, né, que é você continuar a missão independente das dificuldades, das crises ou daquilo que as pessoas vão falar. Quando eu decidi ser servo, quando eu decidi a fazer a vontade do Senhor e sair desse padrão que veio lá dos anos 60 para cá, que ele está aqui hoje, eu tomei algumas decisões. E uma delas, inclusive eu falei hoje, eu fui visitar um pré-aspirante nosso, eu peguei, não está marcado não, vai ver que se consegue botar aí Filipenses 4, a partir do verso 4, é algo que mexeu muito comigo, mas diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por que isso, pastor? Porque situações nas nossas vidas vão vir que vão querer fazer você desistir, você parar, você até às vezes culpar o próprio Deus pela situação que você está vivendo. E eu ministrei isso hoje à tarde, nessa empresa que nós fomos. Ele pediu para passar lá, para a gente fazer uma oração, e Deus me tocou para trazer essa palavra. E ele diz assim: primeiro, alegrai-vos, né? Seja a vossa moderação conhecidas por todos, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus pela oração e ação de graça as suas petições, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso sentimento e o vosso coração em Cristo Jesus. Olha só, e nessa roda que a gente estava ali, tinha uma vida cristão. Eu fiquei sabendo que ele perdeu pelo menos umas 5 pessoas da família nessa época da Covid. 5 membros da família. Ele está meio surtando. E a pessoa lhe falou: não, a gente está tratando dele, está cuidando dele. E essa palavra foi assim, direto no coração dele. Porque a nossa alegria não vem das circunstâncias, não vem das nossas dificuldades. A nossa alegria, ela vem do Senhor. E quando eu aprendo isso, eu sou um servo que vai fazer a vontade de Deus, vou buscar estar na presença de Deus, custe o que custar. Glória a Deus. Porque minha alegria não vem das circunstâncias, ela vem do próprio Deus. Aleluia. E o fato também de você manter a sua fé, independente das circunstâncias que está vivendo, tem que falar mais forte. Sim, Senhor Jesus. Tem que falar mais forte. Infelizmente, vivemos um tempo onde as pessoas não querem passar pelas afrontas, adversidades. Não querem, eu não quero. Mas eu vejo assim, olha só, olha a dica que eu vou te dar hoje. Você estuda? Não estuda, né? A maioria estuda aqui, mas você já estudou? Bem. Quando você, vou botar lá o 2º ano do ensino médio, né? Estou lá no 2º ano do ensino médio, estou estudando. No final do bimestre, o que acontece? Tem uma prova. Tem uma prova. Se eu não estudei para essa prova, o que vai acontecer? Toma, bomba. Não vou passar. É ou não é? É. E se
se eu estudar, probabilidade de passar. E é isso que acontece quando a gente começa a entender o propósito de Deus. Começar a ler a palavra de Deus. Você está estudando e as dificuldades vêm para a gente subir mais um nível. Amém, Jesus. Mais um nível e mais um nível. Deus quer trabalhar na nossa vida, na minha vida e na tua. Amém. Mas nós precisamos entender que esse padrão do mundo não é mais o nosso padrão. Nós temos um padrão cristão que vai contra o padrão que começou lá atrás. Padrão diferente para nós cristãos. Amém. E aí eu te digo, você é influenciador ou você é influenciado? Qual dos dois? Pastor, às vezes eu sou influenciado. Então a partir de hoje, Não você seja. vai quebrar isso na tua vida. Em nome de Jesus. Porque o teu padrão hoje é Bíblia. Amém. O teu padrão hoje é cristão. Aleluia. Eu tenho que ter convicção daquilo que eu sou. Que aqui eu sou cristão, lá fora eu não sei ainda. Vai depender da situação. Verdade. Aonde isso? Ser cristão aqui, ser cristão lá fora, ser cristão em casa, no seu quarto, sozinho, sozinha. Ser cristão em todo o tempo. Teria mais algumas coisas aqui para falar, mas eu vou encerrar com a passagem de Filipenses 4:8. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ocupar as nossas mentes com coisas boas, com rock de qualidade, Amém. com rock voltado para a presença de Deus. Amém. Aleluia. Manda ver. Sinta a presença de Deus. Amém. Porque o rock, como o pastor Jefferson falou, a música foi criada pelo próprio Deus. Aleluia. O inimigo, ele copia, Verdade. ele desvirtua. Foi o que aconteceu lá atrás, nos anos 60. Era para ser até um movimento interessante, mas começou aquela bagunça. Eu queria dizer para vocês, o Senhor te ama muito. Coloca Ele como prioridade na tua vida. Até hoje eu não vi ninguém dar a vida por mim. Você já viu alguém dar a vida por você? Não. Jesus fez isso. O que Ele merece? Como está o meu comportamento hoje diante desse Jesus maravilhoso que foi lá por mim e por você? Qual é a minha atitude hoje? Que Deus possa te abençoar. Faça uma reflexão. O Senhor tem muitas coisas para fazer na tua vida. Muitas. Só quem pode impedir o mover de Deus na sua vida é você mesmo. Eu sei que você quer um marido abençoado, uma esposa abençoada. Então, seja abençoado para essa pessoa. Seja uma bênção. Comece em você. Amém? Amém. Vocês continuam me amando? Glória a Deus, pastor. Amém, papai. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus! Queridos, nós não podemos sair daqui hoje sem dar uma resposta ao Senhor. A palavra de Deus foi anunciada, foi clara e
tenho certeza que alcançou muitos corações, acredito que todos, mas de uma forma muito especial. Há alguém aqui, tenho certeza que precisa fazer uma resposta àquilo que o pastor Amândio anunciou. Você não pode ser uma coisa aqui dentro e outra coisa fora daqui. Você não pode ser alguém que adora, que canta, que celebra, que está aqui nas nossas reuniões e lá fora ser uma pessoa que ninguém nem sequer sabe da sua identidade como filho de Deus, salvo, liberto, transformado e cheio do Espírito Santo. Então, o desejo do Senhor é para que você seja um só, que você seja íntegro na presença do Senhor. Você não pode vacilar. Me lembro de uma situação, alguns aqui da igreja vão lembrar desse testemunho que eu dei, que eu estava subindo no elevador lá do nosso trabalho, do meu trabalho, e a ascensorista do elevador disse para mim que ela estava com um problema no pé dela. Eu perguntei: como você está, Ana? Tudo bem? Ela falou: tudo bem, mais ou menos. Era uma senhora. Estou com um problema no meu pé porque ele está rachando e sangrando muito. Já fui em médico, já fui em dermatologista, já fui em várias situações e nada dá jeito. Eu perguntei para ela: Aninha, eu posso orar por você? Ela falou: claro. E na cabeça dela ela imaginava que eu iria em algum momento na minha igreja orar por ela. E ali subindo até o nosso andar, eu me ajoelhei ali, peguei no pé dela. Ela falou assim: nossa, o que você está fazendo aqui? Tem câmera aqui. E ali muito rápido nós demos uma palavra de fé, de cura, e dissemos que em nome de Jesus nunca mais saia sangue deste pé, em nome do Senhor Jesus. Amém! E o que aconteceu foi que naquela mesma, no dia seguinte, ela muito feliz nos procurou, falou assim: eu quero ir na sua igreja dar o testemunho, porque meu pé secou, nunca mais sangrou, e ela veio aqui um mês depois totalmente curada. Mas qual que é o testemunho? O testemunho é que você não pode ser uma coisa aqui dentro e não refletir isso lá fora. Você não pode não dar testemunho no seu trabalho, você não pode não dar testemunho na sua vizinhança. Você não pode, Deus está te chamando para você brilhar, para você ser sal e ser luz neste mundo. Há uma ilustração que eu gosto muito de uma pessoa que disse que viu um muro e que estava em cima desse muro, e de um lado do muro estavam os anjos do Senhor, os santos, os homens de Deus, mulheres de Deus. E nesse lado olhavam para aquela pessoa que estava no muro e dizia: vem para cá, você tem que vir para cá. E aquela torcida, e todo mundo chamando e pedindo, e vem para cá, aqui é melhor, vem para cá. E quando olhava para o outro lado, via lá as pessoas lá na sua farra, numa vida louca, os demônios, Satanás, e ninguém dava bola, ninguém chamava. E a pessoa ficou intrigada e disse: ué, só esse lado daqui que me quer, vocês não me querem? E aí um enviado do diabo disse assim: não, você não entendeu nada, o muro me pertence, eu não preciso fazer campanha para ganhar aquele que já é meu, porque o muro me pertence. Não há espaço para andar sobre o muro. Nós precisamos fazer um compromisso de ser aqui, de ser lá fora, o que nós nos comprometemos em ser com o Senhor aqui dentro. E esse é o apelo. E em nome de Jesus, o nosso time de intercessão já deve estar preparado. Em nome de Jesus, se você quer fazer este compromisso, eu não estou falando para você aceitar Jesus Cristo. Você já aceitou Jesus.
Você já reconheceu Ele como Senhor, mas lhe falta uma coisa, lhe falta sair do anonimato da sua fé. Lhe falta vestir. Eu gosto, né? As pessoas, né, vestem um esquadrão de Cristo, um negócio bonito, né? Porque aonde você vai, a pessoa está vestindo a camisa, está lá, né? O pastor Everton falou assim: deixa eu ver esse teu emblema aí. Eu falei: não é propaganda da igreja, né? Não pode deixar que eu não te traí não aí. Então, tá bom, me pediram para a gente encerrar a transmissão agora. Então você que está em casa, em nome de Jesus, seja abençoado também. E faça essa oração em casa também com o Senhor, este compromisso. Deus te abençoe em nome de Jesus. Agora a gente vai ter a nossa liberdade aqui e a gente faz esse encerramento. Então o nosso time de intercessão está aqui. Você já é crente, mas você precisa dar esse passo de falar: Senhor, eu preciso testemunhar mais do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Se há alguém assim, vem aqui, nós queremos orar com você, queremos orar por você. Não fique aí parado e venha receber essa oração em nome de Jesus. Nós vamos estar cantando agora, vamos estar adorando ao Senhor.